19 horas, nós vamos começar o nosso evangelho dessa noite, sempre com muita alegria, alegria por reencontrá-los, né? Estamos longe, mas estamos perto, e principalmente estamos unidos pelo evangelho, né? Então é sempre uma alegria, alegra muito meu coração essas nossas reuniões, né? E sempre num estado de gratidão profunda por nós termos essas oportunidades, né? Por Deus nos conceder essas oportunidades de estarmos juntos, reunidos em torno do Evangelho de Jesus. Então, vamos começar com a nossa prece, acalmando bastante os nossos pensamentos, que a gente possa se desligar do nosso dia a dia, de tudo que nos aconteceu hoje, procurar se interiorizar, se acalmar, perceber a presença dos espíritos amigos, que com certeza nos envolvem com todo o seu amor, nos envolvem com o seu carinho nesse momento. Fechemos os nossos olhos, amigos queridos, e unamos os nossos corações numa prece de muita gratidão a Jesus. Mestre amigo, estamos reunidos em teu nome, Senhor. Pedimos as tuas bênçãos para a nossa reunião de hoje. Abençoa cada um de nós aqui presente, Senhor. Que tuas doces vibrações possam nos alcançar, clareando o nosso pensamento, acerenando as nossas emoções, para que possamos compreender e sentir o teu evangelho, Senhor. O teu evangelho, que é o medicamento mais precioso que existe sobre a terra. O único que pode nos fazer realmente felizes. Obrigada por essa oportunidade, Senhor. Somos muito gratos. Pedimos à equipe espiritual que nos envolve nesse momento, essa equipe generosa que é responsável por esse trabalho na nossa casa querida, que continuem a nos amparar, que nos inspirem, nos amparem, que a nossa reunião possa ser uma reunião segura, harmônica e muito útil para cada um de nós. Que cada um que aqui está possa receber aquilo que necessita nessa noite. Obrigada, Jesus. Flores ao teu coração, Senhor. Flores aos amigos espirituais que nos envolvem. Que assim seja. Como é bom estar reunido em torno do Evangelho, né, amigos? Muda a nossa vibração, dá uma alegria na gente, né? E hoje nós vamos começar um capítulo novo, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Hoje nós vamos ver uma parábola contada por Jesus. Então, antes da gente ir para a leitura, eu queria conversar um pouquinho sobre as parábolas e um pouquinho sobre o título desse capítulo, que é um título que a princípio pode parecer meio estranho. Vamos falar um pouquinho sobre as parábolas brevemente, tá? Jesus falava por parábolas, mas não para todo mundo. Para os discípulos, ele não falava parábolas, raramente ele falava, porque eles já tinham condição de compreender. Nós, como éramos muito infantis, ele precisava usar para nós pequenas histórias. E para isso, ele usava coisas que a gente conhecia, para ficar fácil a gente entender. Ele usava para isso exemplos da natureza, falava sobre os costumes daquela época, para que a gente pudesse entender o que ele estava querendo nos dizer. Para os discípulos, uma vez ele falou assim, ó, a vós vos é dado compreender os mistérios do reino de Deus. A eles não. Por isso, eu lhes falo por parábolas. Né? Então, são pequenas histórias, né? Quando a gente olha para uma parábola de Jesus somente com o nosso olhar material, a gente pode achar meio estranho. Tem coisas que são incompreensíveis. Essa de hoje, se a gente olhar só com o olhar material, a gente vai achar algumas coisas estranhas, que depois a gente vai comentar. A gente, às vezes, pode até pensar assim, ó, nossa, mas como que isso pode acontecer? Né? Isso, se nós olharmos só com o nosso olhar pequeno, estreito, nosso olhar material, né? Nós sabemos também, tudo que eu vou falar vocês já sabem, só para a gente recordar, que quase todas as parábolas de Jesus, elas giram em torno do reino dos céus.
do reino de Deus, que é a mesma coisa. Ele compara sempre o reino de Deus, o reino dos céus, com acontecimentos felizes, com locais de paz, de harmonia, de beleza, de amor. Nós sabemos, gente, que o reino dos céus é isso mesmo. É um estado íntimo de paz, de harmonia, de alegrias, de fartura. É algo maravilhoso que está dentro de nós e que Jesus veio nos ajudar a conhecer e a construir em nós, né? Aqui, hoje, nós vamos ver que ele vai comparar o reino de Deus com uma festa de casamento, que é uma festa muito bonita, né? Uma festa das pessoas que se amam, se unem, normalmente vão todos muito bem vestidos, felizes, expressando amor por aqueles, amizade por aqueles que ali estão, né? É muito bonito, muito emocionante, né? Uma festa de casamento. Então, hoje, nós vamos ver uma parábola em que Jesus vai comparar o reino de Deus a uma festa de casamento. Agora, tem algo que eu achei muito maravilhoso. Toda parábola tem dois elementos, um material e o espiritual. O material é esse que eu estou falando. É uma pequena história com coisas que nós conhecemos, com exemplos da natureza, fáceis da gente compreender, né? Já a compreensão espiritual depende da evolução de cada um. Então, material todo mundo entende. O espiritual já depende da evolução espiritual que cada um tem no momento que está lendo aqui. Tem um livro que chama Sabedoria das Parábolas, é de um filósofo chamado Darth Vader, que ele traz algo assim que eu achei muito interessante. Ele fala assim, fica bem claro para a gente entender. Se eu tenho 10 de evolução espiritual, eu vou compreender 10 da parábola. Se eu tenho 50, eu vou compreender 50. Se eu tenho 100, eu vou compreender 100. Aí que está algo maravilhoso. O jeito que Jesus ensina serve para todos. Olha que coisa maravilhosa. Ele escreve assim: esse modo de ensinar se presta para toda e qualquer classe de homens. Então, o ensino é para todos, cada um de nós vai entender espiritualmente de acordo com a sua evolução espiritual. E o que nós entendemos de uma parábola vai mudando. Será que há 10 anos atrás, quando a gente olhava a parábola de festa de núpcias, a gente entendia que nem hoje? Eu fiquei pensando. Cada vez que a gente lê, parece que a gente vai entendendo um pouquinho a mais. Tem coisas que a gente não viu, que agora a gente vê. Tem coisas que a gente não sentiu, que agora a gente sente, né? Então, conforme a gente vai aprendendo, vai evoluindo, a gente vai compreendendo de outra maneira, né? Mas eu achei algo muito maravilhoso essa colocação desse filósofo, porque é para todos, para todos. Quem tiver um pouquinho só de evolução, entende um tiquinho assim. Quem tiver bastante, entende um ticão, tá bom? De parábola era isso, tá? Agora, o título desse capítulo, gente: muitos os chamados e poucos os escolhidos. Eu não sei o que vocês imaginam quando vocês ouvem esse título. Antes, eu imaginava assim. Vamos ver se é o que vocês imaginam. Que alguém chamava e aí escolhia daqueles que ele chamou, você sim, você não, você. Então, eu achava, na minha ignorância, na minha imaturidade, muito esquisito isso. Mas o que será que quer dizer mesmo então? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Deus nos chama, gente. Chama todos nós. Todos. Quem chama é sempre Deus. E Ele chama a todo instante. Chama muitas vezes. Ele chama, gente, para nós construirmos uma bela veste nupcial. Leve e clara. Chama a gente para nós transformarmos o nosso perispírito, para que a gente possa adentrar lugares belos quando nós formos para o mundo espiritual.
Ele chama a gente diariamente, muitas vezes. Muitas vezes. De maneira geral, a gente não gosta desses chamados, porque são chamados que nos convidam à transformação. Os chamados não são coisas assim para nos alegrar, não são isso. Os chamados, eles são para a gente aprender a perdoar, para a gente desenvolver humildade, para a gente não olhar só para nós, olhar para os outros, para a gente ser caridoso. Então, esses chamados, normalmente a gente não gosta deles porque eles exigem de nós. Ele pode nos chamar, por exemplo, para conviver com uma pessoa profundamente difícil no nosso lar. É um chamado. E o chamado, ele está no nosso planejamento encarnatório. Ele já está lá. E a gente vai gostar desse chamado? A gente, muitas vezes, quer fugir desse chamado. Então, a gente se faz um pouco de surdo, faz de conta que não está ouvindo aquele chamado. Né? E precisamos pensar sobre isso. Será que a gente está escutando todos os chamados? Porque uma coisa importante, gente, os chamados estão no nosso planejamento. Tem nada fora, tá tudo certo. Agora, Deus chama e não escolhe do jeito que eu imaginava, sim, você não, você sim, você não. Mas ele escolhe as tarefas que nós vamos fazer aqui na Terra. Mas de um jeito muito misericordioso, de acordo com a nossa possibilidade. Então, se ele chama para conviver com alguém muito difícil, se ele chama para nós enfrentarmos uma doença grave, a perda de alguém que nós amamos, né? Se ele chama para isso, é porque está, e nos escolhe para isso, é porque isso está dentro das nossas possibilidades. Ele não vai escolher nada para nós que nós não possamos fazer, né? Isso é uma coisa que nós precisamos pensar bastante, gente. Geralmente a gente se faz de surdo, viu? Para algumas coisas a gente se faz de surdo. Nós precisamos pensar sobre isso. Então, eu fiquei pensando muito que nós precisamos primeiro ouvir o chamado. E depois, nós precisamos saber para que nós somos chamados também. E depois, nós precisamos escolher se a gente aceita ou não. Porque os escolhidos, eles são aqueles que ouviram e aceitaram. Então, quem se escolhe somos nós mesmos. Como eu já falei, Deus escolhe as tarefas que nós somos capazes de fazer. Mas nós escolhemos se aceitamos aquilo ou não. Nós sabemos, gente, que todas as nossas escolhas têm consequência, né? Hoje nós estamos vivenciando as escolhas equivocadas que nós fizemos antes. Muitas vezes nos fazem sofrer, nos fazem chorar, nos desanimam. Por isso, a gente precisa aprender a fazer boas escolhas. Esse capítulo, ele vem falar muito sobre isso. Sobre como escolher. Vem nos fazer refletir sobre as nossas escolhas, como a gente tem escolhido. Né? Com as nossas escolhas, amigos, nós podemos costurar no nosso traje nupcial, que é o nosso perispírito, um pedacinho de tecido fino e luminoso, se eu fizer uma boa escolha. Ou nós podemos sujar com uma lama fétida a veste que nos compõe. Nós é que escolhemos o que nós vamos fazer. Então, esse capítulo, quero falar isso mais de uma vez, nos convida a refletirmos muito sobre as nossas escolhas. Porque as nossas escolhas, elas vão conduzindo a nossa vida. Né?
A gente escolhe todos os dias. Tem um encontro que chama Tempo de Decisão. Acho que foi o último encontro em Sacramento, que vai falar sobre isso, sobre como a gente escolhe, por que é importante, como que a gente decide, né? Quem sabe a gente tem oportunidade de conversar melhor sobre isso. Mas por enquanto que a gente pense que, assim, esse capítulo é uma grande oportunidade a gente pensar sobre as nossas escolhas, né? Eu vou falar, assim, de um jeito bem simples, como que a gente escolhe, para a gente compreender esse mecanismo, né? Se vocês quiserem ouvir com muitos detalhes e por pessoas muito mais gabaritadas muito do que eu, vocês ouçam no Evangelho da Terra de Ismael, que eles estão estudando o mesmo capítulo e tem coisas muito importantes sobre as escolhas que nos levam a refletir bastante, né? Eu refleti algumas coisas, ouvi umas coisas de lá e trouxe coisas bem, bem simples para nós. Toda vez que a gente escolhe baseado no desejo. Desejo não é vontade, a gente sabe, né? A gente escolhe baseado no desejo. Desde as escolhas mais simples do dia a dia, até as mais importantes, elas vão estar atendendo um desejo que nós temos. Ó, você quer chá ou quer café? Uma escolha simples do dia a dia. O que eu desejo? Ah, eu desejo café. Porque todas as minhas experiências com café foram, eu quero café, né? Por trás, gente, de cada desejo, estão as imagens mentais que compõem a nossa memória, a nossa anterioridade. Então, amigos, se eu escolho de acordo com aquilo que está na minha memória, na minha anterioridade, provavelmente eu não farei uma boa escolha. Por que será? Eu vou escolher, gente, aquilo que me dá prazer, aquilo que me dá alegria, aquilo que eu já estou acostumado, não é isso que está na nossa memória. Não é a memória que a gente vem para renovar? Os quadros da memória, nós já estudamos bastante isso no lar. Então, se eu faço uma escolha baseado nisso, nessas imagens que compõem a minha memória, provavelmente eu vou escolher aquilo que eu já escolhi milhões de vezes. Por isso que a gente vê assim, uma pessoa escolhe um companheiro, dá errado, não deu certo. Ela vai escolher outro, ela escolhe igual aquele. E outro, a mesma coisa. Por que será? Porque é isso que está na memória. Então, essas imagens, elas atraem, porque são imagens vivas, não são quadrinhos assim separados, são imagens vivas. Então, eu vou acabar escolhendo aquilo que eu estou acostumada, aquilo que me dá prazer. Não exige esforço da minha parte. Então, não são boas escolhas. Não são boas escolhas. Agora, se eu escolho de acordo com a minha consciência, aí sim. Porque na minha consciência estão as leis de Deus. Eu vou fazer uma boa escolha. Quando eu ouvir o chamado e for escolhido por Deus para fazer alguma coisa, e eu escolher com consciência, eu vou escolher perdoar, eu vou escolher humildade, eu vou escolher relevar, eu vou escolher diferente do que se eu consultasse a minha memória. Mas para que eu consiga escolher com a consciência, eu preciso enriquecer meu pensamento com vibrações elevadas para que eu possa construir novas imagens. Porque lembra que atrás de cada desejo tinha imagens? As imagens mentais? Então, se eu tiver belas imagens, eu vou escolher com outro tipo de desejo. Tá ficando claro para vocês? Parece uma coisa esquisita, mas é importante a gente pensar sobre isso, gente. Aí, os meus desejos vão se transformando. Eles vão ficando mais saudáveis. Basta a gente pensar uma coisa. Não tem um monte de coisa que a gente gostava?
que a gente fazia há uns anos atrás, quando a gente não refletia, quando a gente nem conhecia o Espiritismo, e que hoje não são mais desejos para nós não gostamos, não escolhemos mais aquilo, né? E aí vem uma coisa muito importante, muito importante. Para escolher com a consciência, como eu já falei, a gente precisa enriquecer o pensamento. E tem um lugar que é o melhor lugar do mundo para a gente enriquecer o pensamento com belas imagens, com belas vibrações. Adivinhem onde é? É o Evangelho de Jesus. É o Evangelho, gente, que vai transformando para nós, vai enriquecendo o nosso pensamento cada dia. A gente não percebe, mas ele vai enriquecendo o nosso pensamento. Ele vai fazendo que a gente construa imagens mais bonitas, melhores. Vai enriquecendo o nosso pensamento de modo que a gente consiga escolher de acordo com as leis de Deus. Eu vou dar um exemplo, ó. Se alguém me ofende, me magoa, qual que é o meu desejo? Se eu for consultar minha memória, lá do meu passadão, o que vai ter lá? Vingança, revide, abandono. É isso que eu vou fazer, né? Se eu for consultar a consciência, porque o meu pensamento já está impregnado pelas lições de Jesus, já tem um outro teor. Posso até ficar chateado, triste no momento, mas o convite será para eu aceitar, para eu compreender, para eu renunciar. Percebe a diferença? Então, é muito importante a gente pensar sobre isso. Como será que a gente tem feito as nossas escolhas? Todas elas, desde aquelas mais simples do nosso dia a dia. Ninguém faz boas escolhas afastados do Evangelho, gente. Ninguém faz. Por isso, é tão importante para nós estarmos perto, refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus. O professor Eurípides trouxe uma coisa revolucionária, porque antes a gente pensava que a memória era uma coisa estática. Hoje a gente sabe que a gente pode ir renovando essa memória, colocando quadros luminosos lá e fazendo boas escolhas. Dito isso, vamos ler a nossa parábola e vamos ver o que tudo isso que nós falamos tem a ver com a nossa parábola. Bom? Os itens, eu vou ler o 1 e 2, que é a parábola. Eu vou ler o 1, que é a parábola, tá? O 2 a gente vai só conversar. Então, é assim, gente, ó. Parábola da festa de núpcias. E respondendo, Jesus lhe tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem-rei que faz as bodas a seu filho. E mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis aqui, tenho preparado o meu banquete. Os meus touros e os animais cevados estão já mortos, e tudo pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que lhe enviaram e, depois de os haver ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isso, se irou e, tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo na sua cidade. Então disse a seus servos: as bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois as saídas das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído seus servos pelas ruas, congregaram-se todos os que acharam, maus e bons, e ficou cheio de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo a veste nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes.
porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Bom, a gente sabe que cada parábola tem muitas interpretações. Aqui no texto, tem uma interpretação que é interessante a gente ver. Os primeiros convidados para essa grande festa nupcial são os judeus. Eles eram o povo mais preparado, gente, naquele tempo, para receber os ensinamentos. Eles eram os únicos monoteístas, era o povo que estava mais preparado. Foi a eles que Deus transmitiu as primeiras leis por Moisés e depois por Jesus. Os enviados, ele explica aqui, que são os profetas, que convidaram os judeus para o conhecimento e a prática das leis divinas. Muitos deles foram mesmo massacrados, mortos. E como diz a parábola, os convidados que deixaram de comparecer, alegando outros compromissos, que a gente vê que um fala, eu vou para o meu canto, vou para o meu... Não aceitam o convite para a festa nupcial. Representam as pessoas mundanas, que envolvidas pelas coisas terrenas, mostram-se indiferentes às coisas celestes. Como todo mundo recuou, o rei falou, bom, convida todo mundo. Tudo que você encontrar, bons e maus. E assim deu chance para todos, para que todos pudessem ir à grande festa. Quando o rei entrou e viu um convidado sem traje nupcial, não estava com traje apropriado para uma festa. Ele mandou seus ministros atarem seus pés e suas mãos e lançarem nas trevas exteriores, onde haveria sofrimento. Todos foram convidados, mas para estar na festa, era preciso ter construído, ter tecido a túnica nupcial. A túnica, ela é tecida por aqueles que cumprem as leis de Deus. Se a gente for ler, no último parágrafo da explicação, está assim, ó, mas não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem tampouco sentar-se à mesa para participar do banquete celeste. É necessário, antes de tudo, e como condição expressa, vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração e praticar a lei segundo o Espírito, pois essa lei se encontra inteira nessas palavras, fora da caridade não há salvação. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Foi por isso que Jesus disse, muitos serão os chamados e poucos os escolhidos. Sem a prática da caridade, não é possível a gente construir a nossa veste nupcial. Para Jesus, a gente sabe que a caridade é da benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Poucos fazem essas escolhas, gente. Por isso que são poucos os escolhidos. Muitos foram convidados, todos foram convidados. Bons, maus, todos. Mas não bastava ser convidado, precisava se escolher, precisava construir a túnica. Como ele fala aqui. Vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração e praticar a lei segundo o Espírito. Pois essa lei se encontra inteira nessas palavras. Fora da caridade não há salvação. Então, sem caridade, não dá para construir. Não dá. Eu fiquei pensando também que, além dessa interpretação que ele dá, que é muitíssimo importante nós pensarmos sobre ela, nós podemos pensar que Deus nos chama, como até a gente já falou um pouco, incessantemente
para que a gente construa em nós o reino de Deus, um reino de beleza, de fartura, de harmonia. E nós já falamos também que os chamados que Deus nos faz não são aqueles que nós gostamos de ouvir. Porque Ele nos chama para coisas que ainda são difíceis para nós, mas que nós já podemos fazer, né? Cada um de nós, gente, tem um chamado que é o mais importante da nossa vida. Nós temos vários chamados, todos, mas tem um que é o mais importante, que na verdade é aquilo que a gente veio fazer aqui. E que a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Se nós sabemos para que nós fomos chamados. Vocês têm ouvido o chamado, gente? Quando você é chamado, que escolha que você está fazendo? Como que nós temos nos comportado em relação a esses chamados, especialmente a esse que é o mais importante da nossa existência? Você já sabe qual que é o chamado mais importante da nossa existência? O que a gente fala? A gente fala igual tá aqui tem na parábola. A festa é maravilhosa. A festa é de alegria, de fartura. E a gente fala, agora eu não posso. Agora, como ele diz aqui na parábola, eu vou para minha casa de campo. Agora eu vou para o meu trabalho. Agora eu não posso. Eu vou descansar. Porque eu não quero me aborrecer. Eu não quero me envolver com coisas que me dão trabalho. A gente escuta o chamado, mas faz de surdo. E quando se faz de surdo, a gente justifica assim, não, agora eu não posso. Mais tarde, quem sabe? Aí a gente não aceita. E não aceitar é não se escolher para fazer o que o chamado solicita. Mas nós queremos ir na festa. Nós queremos a beleza, nós queremos a alegria, nós queremos a fartura, mas nós não vamos poder ir. Porque a gente não construiu a veste. E como a gente já falou, e vale repetir, a veste nupcial a gente constrói com a prática da caridade. Quando a gente vai numa festa, está escrito lá, traje a rigor. Se a gente for lá de calça jeans e camiseta, nós não vamos entrar. Não vão deixar a gente entrar. E se a gente entrar, alguém vai lá e falar, senhora, não pode estar assim vestido aqui, a senhora vai precisar se trocar. Né? Vamos falar um pouquinho sobre essa veste, né? Não dá para falar da veste sem falar de perispírito, né? Porque são a mesma coisa. Né? Tem um livro roteiro, tem uma mensagem de Emmanuel que chama perispírito. Nós já estudamos tantas vezes, né, sobre o perispírito. Recentemente no lar a gente estudou muito, né? Vamos trazer algumas coisas assim breves para a gente pensar um pouco. Ele começa de um jeito que eu achei muito interessante. Como será o tecido sutil da espiritual roupagem que o homem envergará sem o corpo de carne além da morte? Como será? Nós poderíamos dizer assim, como será a veste nupcial de cada um de nós? Que nós sabemos, todos nós sabemos, nós vamos deixar aqui o nosso corpo físico e nós vamos com a veste que nós construímos. Como será que vai ser a minha? E a sua, como vai ser?
Será que eu vou com uma veste melhor do que com aquela que eu cheguei aqui na Terra? Será que eu estou me preparando para ir para um belo lugar, para uma festa como essa? Como será? Então, pensar sobre isso, refletir sobre isso. Emmanuel fala uma coisa interessante também, sabe, gente? Ele fala que nós temos dificuldade de imaginar aonde nós podemos chegar, que veste espiritual nós podemos construir, que nós podemos construir uma veste espiritual só luz. Ele fala que se nós falássemos para uma lagarta, que está lá se arrastando naquele chão gosmento, que ela seria uma linda borboleta voando pelos ares, ela também não ia acreditar. Para nós também. Às vezes a gente sente tantas dificuldades em nós. Nós estamos num processo, todos nós, de autoconhecimento, né? Procurando nos conhecer, refletindo sobre as nossas dificuldades, sobre os recursos que nós trouxemos, enfim, sobre os nossos relacionamentos, como nós temos feito. E às vezes a gente se depara com coisas muito difíceis nossas. Então, se falar que a gente construirá uma veste muito luminosa, a gente pode até duvidar, né? Mas a gente tem que lembrar que os germes da nossa veste espiritual já estão em nós, porque são a porção divina que todos nós temos. E que nós precisamos apenas desenvolvê-los. Aí ele segue dizendo que isso é importante, porque a gente vai entender para onde que a gente vai. Ele segue dizendo que o perispírito ele tem um peso específico, demorando-se na região que lhe é própria, além do sepulcro, conforme o seu peso. Então, se eu construir um perispírito cheio de dificuldades, de emoções desordenadas, paixões, maus sentimentos, meu perispírito terá um peso e vai me levar, não será para a festa nupcial, vai ser para outro lugar. Será de acordo com o meu perispírito. Se eu construo uma veste espiritual pesada, rasgada e suja, além do sepulcro, eu vou estar num local assim. Não vou poder entrar na festa. Ele fala também uma coisa que a gente sabe já, que o perispírito é de uma matéria muito rarefeita, que ele é derivado do fluido cósmico universal, e que ele tem, isso é importante, um extremo poder plástico, e modifica-se sobre o comando do pensamento. Podemos dizer que das emoções, dos sentimentos também. Então, ele vai se alterando de acordo com o nosso padrão de vibração. Então, para construir uma bela veste, preciso cuidar do pensamento. Não é? Fala assim que nas mentes primitivas, ignorantes e ociosas, o perispírito é tão pastoso, é quase igual ao corpo físico. À medida que nós vamos evoluindo em sentimentos, ele vai se purificando, vai se renovando, né? E nós vamos, ao deixar o corpo físico, para lugares melhores. E ele termina assim, de um jeito bem esclarecedor. Nossos impulsos, emoções e paixões, nossos impulsos, emoções, paixões e virtudes, neles se expressam fielmente no nosso perispírito. Por isso mesmo, durante séculos e séculos, nos demoramos nas esferas da luta carnal e nas regiões que lhes são fronteiriças, purificando nossa indumentária e embelezando-a, a fim de preparar, segundo o ensinamento de Jesus, a nossa veste nupcial para o banquete divino. Então, nós estamos aqui na Terra, vai, reencarna, volta, volta, para quê? Para purificar a nossa indumentária, para embelezar a nossa veste, para que a gente possa ir na festa, não ser retirado de lá.
para isso. Então, gente, nós precisamos muito vigiar e orar como Jesus nos ensinou. Cuidar dos nossos pensamentos, cuidar das nossas emoções, construir bons sentimentos. A gente sabe que a gente só constrói tudo isso nos relacionamentos, né? Sozinho é tudo facinho, a gente se dá bem com a gente, né? Nos relacionamentos é que nós vamos construir tudo isso. Então, precisamos cuidar dos nossos relacionamentos. Fazer aquilo para o qual nós somos chamados. Fazer boas escolhas. Escolher de acordo com as leis divinas. E não mais com a nossa memória. Onde estão os nossas paixões mórbidas, os nossos vícios, as nossas dificuldades. É fácil? Não é. Mas é possível. E exige atenção nossa. Quem não quer ir nessa festa, gente? Quem não quer de nós construir o reino de Deus em si? O reino de Deus, nós sabemos, está em nós. Quem não quer, desde agora, estar nessa festa? Encarnado mesmo. Quem não quer ter um estado de harmonia, de paz, de fartura íntima? Quem não quer? Todos nós queremos. Por isso nós precisamos aprender a escolher. Nós precisamos aprender, treinar as nossas escolhas. Não se deixar levar pelos nossos desejos. Porque os nossos desejos vão fazer a gente escolher aquilo que é mais cômodo, que é mais fácil. Nós precisamos estar bastante atentos, gente, muito atentos, porque senão a gente não vai fazer boas escolhas. Eu gostaria, gente, de terminar pedindo para que a gente se interiorizasse e pensasse depois, talvez agora a gente não consiga pensar assim, mas na nossa prece, antes da gente dormir, que a gente pensasse seriamente como que está a nossa veste. Que veste que a gente está construindo? A nossa veste está feia, gente. Ela está cheia de emoções destrutivas. Ela tem muito rancor, ela tem inveja. Ela tem ciúme. Porque isso são rasgos que a gente faz no nosso perispírito. Se ela está feia, não tem problema. Porque como Emmanuel falou, e como nós já sabemos, a matéria que compõe o perispírito é muito plástica. Nós podemos mudá-la através dos nossos pensamentos. Ela está melhor? Ela está bonita? Então, vamos caprichar ainda mais. Está melhorando? Está mais ou menos? Está melhorando? Vamos seguir em frente. Vamos aprender a escolher. Não vamos mais dar desculpa, como aqui na parábola. Não, agora não posso, não. Vamos para a frente. Foram essas as minhas reflexões sobre esse capítulo. Eu vou olhar aqui para ver o que vocês acharam. Vamos lá. Ei, cadê? Bom, boa noite, amoroso de todos, desejos de bom evangelho. Muito obrigada. A gente sente sempre mesmo essas vibrações tão carinhosas de todos a nos envolver, né? Quantos amigos. Ai, gente, tô com tanta saudade de vocês. Aí o Arnaldo, ele fala uma coisa aqui, ó. Deus não violenta ninguém. Deu ao espírito imortal o livre-arbítrio e o respeita, o que faz com que cada um decida o seu destino.
mas deu também a responsabilidade das consequências das escolhas feitas para o processo contínuo de reeducação. Verdade, Arnaldo. A gente não é obrigado. E a gente vê, né, na própria parábola, todos são convidados, né? Todos. E cabe a cada um a sua construção. E cada um do seu tempo, né? Cabe, pois, ao homem a decisão de prosseguir na terra renovada, olha que interessante, ou retornar ao mundo inferior, num recomeço com mais limitações para expandir sua inteligência, com maiores dificuldades e sofrimentos, que os levarão a desenvolver o amor. É verdade, Arnaldo, veja, é como a gente falou, se você constrói uma túnica toda esfarrapada, cheia de dificuldades e como que você vai entrar numa festa onde o traje é de gala, onde o traje é luminoso? Não. Você será atraído para um lugar que, como você diz aqui, o recomeço com mais limitações para expandir a inteligência, mas para também aprender a sentir, né? A escolha é feita por cada um de nós. E nós não podemos escolher pelos outros, e tampouco os outros podem escolher por mim. Olha, Arnaldo, aí tem uma coisa super importante, amigo, porque a escolha é um processo íntimo, é de cada um. E muitas vezes a gente quer escolher pelos outros, não dá certo. Não dá para escolher pelos outros. E ninguém pode escolher pela gente também. Geralmente a gente não quer que escolham para nós, mas nós queremos escolher para o outro. Não vai dar certo. Obrigado, viu, Arnaldo, pela colaboração. Muito bom. A querida Estelinha. Parábola muito profunda que nos leva a refletir sobre nossa postura diante dos chamados, diante da vida. Porque queremos vestir a túnica nupcial para participar do grande festim. Claro, Estela. Quem não quer uma túnica luminosa para participar desse festim? Quem não quer? Por isso que a gente não pode ignorar o chamado, gente. Vamos lembrar que o chamado ele é sempre um desafio para nós, que a gente precisa começar a entender como uma oportunidade, né? É difícil, eu acho difícil. Penso que às vezes a gente não deve ficar dizendo que é difícil, mas é que o meu coração sente que é difícil. Mas é possível. Senão Jesus não recomendava que a gente fizesse o é. A Rosana, muito interessante, Cristina, reflexão profunda sobre a construção de nossos valores no bem. Verdade, Rosana, vamos pensar bastante nisso. Vamos refletir bastante. Ai, a G, olha, as nossas escolhas dizem muito sobre quem nós somos, é verdade. Elas revelam quem nós somos. Gente, eu fiquei pensando, a gente precisa aprender a escolher. Senão, nós vamos ficar marcando passo muito tempo. Não vai dar. Estelinha. Paulo dizia, tudo posso, mas nem tudo me convém. Sabe, gente, a gente precisa na hora de escolher, pensar muito nisso aí, ó. Eu posso fazer, mas será que me convém? Hoje eu estava ouvindo um outro evangelho e estava assim, ó. Antes da escolha, a gente deve fazer preces. Que se a gente for olhar para trás as nossas escolhas equivocadas, eu fiz um monte de escolha equivocada. Se a gente for olhar para trás, nunca ela foi acompanhada de uma prece. Até porque naquela época eu nem sabia disso. Então, a importância da gente não escolher arrastado pelo passado. Ver o que nos convém pelo que nós já aprendemos, pelo que nós já sentimos. Pedir ajuda, inspiração, principalmente aos espíritos que nos ajudaram no planejamento reencarnatório.
para a gente fazer boas escolhas, para a gente fazer as transformações que são necessárias para o nosso espírito, para a gente iluminar essas áreas sombrias do nosso perispírito que nasceram dos nossos equívocos, das nossas transgressões às leis de Deus. Olha, o Arnaldo aqui, ó. Às vezes escolhemos por impulso e não por necessidade aquilo que trará benefícios para o meu crescimento espiritual. É uma outra maneira de dizer que a gente escolhe pelo nosso desejo, que não é vontade e desejo. E atrás do nosso desejo tem as imagens mentais que nós temos em nós, que são aquelas da nossa memória. Então, eu preciso parar e pensar. Às vezes escolhemos por impulso e não por necessidade aquilo que vai nos trazer benefício para o meu crescimento espiritual. Então, nós já somos espírito que nós temos condição de pensar. Mas isso é bom para mim? Ao que isso vai me levar? Né? E geralmente a gente não pensa. Mais alguma coisa, amigos? Cris, Oi, amiga. tudo bem com você? Graças a Deus. Estou Fale. com dificuldade de escrever aqui hoje. Fale, amiga, fale, Eu fale. vou falar. Fale. Eu acho que essa parábola ela traz uma coisa importantíssima para nós, que é assim, que é referente ao chamado, é o convite, né? E nós, quando aqui estamos, recebemos o convite o tempo todo, como você falou, mas Jesus, ele coloca na parábola, ele nos ajuda a identificar como é que eu tenho me comportado, né? Os primeiros se recusaram. Então, quem são esses? Quem que eu sou? Eu sou aquele que se recusou, eu sou aquele que preferiu ir para a casa de campo e para o tráfico, eu sou aquele que se indignou, ultrajou, matou, eu sou aquele que fui despreparado. Eu acho que se a gente entender o que é cada um desses, nos ajuda, porque os que recusaram não estão interessados e não querem saber, deixa para lá, acho que não é o nosso caso. Os segundos são aqueles onde a matéria tem predominado muito, onde nós estamos mais preocupados com o nosso trabalho, a gente justifica isso. Nossas horas de trabalho, nossas horas de descanso, e, enfim, a gente oferece pouco, né, espiritualmente, porque nós temos muito a construir materialmente, e nós encontramos justificativa para isso. E aqui eu não digo só em relação ao trabalho, por exemplo, que a casa espírita oferece, né? Não, dentro de casa também. Às vezes, de tanto trabalhar, eu convivo pouco, né? Às vezes, de tanto trabalhar, eu preciso descansar, sair, viajar, sei lá a condição de cada um, mas eu preciso me dar tempos. Tudo isso me afasta de um contexto importantíssimo, que é o meu contexto encarnatório de injunções, né? Então, quer dizer, eu recebi o convite, mas eu não estou pronta porque o materialismo, ele está mais forte na minha intimidade. Tem aqueles que são fundamentalistas, radicais, que ultrajam, né, matam, enfim, que brigam por causa da coisa, não querem saber. E tem o despreparado sem a túnica. Quem que é esse despreparado sem a túnica? Né? Ele foi para a festa, quer dizer, ele aceitou o convite, ele ouviu, ele conheceu, mas ele não praticou. Não praticou. Então, acho que esse último é uma dica importante para nós, né? Não, mas a gente vai no centro espírita, a gente está aqui assistindo os evangelhos, a gente tem dado cesta básica, a gente tem feito isso, a gente faz a nossa lista de trabalhos, não é? Mas a intimidade, ela não está renovada. Nós estamos na ação externa, porque já estamos convencidos pelo Cristo que não podemos trabalhar só para nós, né? Temos que sair de nós, temos que ir em busca de conviver com aqueles mais necessitados, seja dentro ou fora da nossa casa.
mas não fazemos isso com qualidade. É. E aí, isso não estrutura fios luminosos. Não, Se eu faço intolerante, impaciente, na marra, reclamando, não é? Cansado, por obrigação, não que adianta. tipo de vibração é essa, né? E às vezes o trabalho, ele me desgasta, eu me sinto, eu pego um monte de atividades para fazer, mas quando eu vou ver, eu estou dando as mesmas respostas íntimas, que é da intolerância, da impaciência, enfim. Então, essa parábola, ela traz essa reflexão muito grande, né? Como é que eu estou diante daquilo que me é oferecido como passagem para a entrada nesse festim aí? É, É importante, é bem sutil, né? Se a gente não prestar atenção, a gente se engana, a gente pensa, não, eu já não sou nenhum desses aí, já estou tecendo minha túnica. Mas para a é, gente ter certeza, tecendo a túnica nós estamos porque, como você bem disse, o perispírito é flexível, maleável e a gente está aqui se impregnando o tempo todo daquilo que nós escolhemos mentalmente, emocionalmente. Mas como é que eu estou na essência, na fonte, como é que isso está, né? É um capítulo que vale a pena a gente prestar bastante atenção. O tema de amanhã, a porta estreita, vai nossa, trazer domingo é maravilhoso. outras reflexões profundas, especialmente nesse momento que nós estamos. Isso mesmo, Gi. Né? Era isso que eu queria comentar. Muito Obrigada. obrigada, muito obrigada, Gi. Muito obrigada, viu? É isso mesmo. A gente tem que, nós não podemos, assim, mais nos enganar, né? Fazer listas e listas do que nós fazemos, nós precisamos consultar a nossa intimidade, ver com que qualidade a gente está fazendo, né? Muito importante. Obrigada pela colaboração, amiga. Mais alguém, gente? Então tá bom por hoje. Vamos agora, então, fechar os nossos olhos novamente, para que a gente possa receber nesse momento as energias vindas do mais alto, para que a nossa água possa ser fluidificada, que cada um de nós possa receber aquilo que mais necessita nesse momento. E vamos também realizar o nosso exercício de caridade, oferecendo as nossas vibrações, as melhores que nós tivermos, as melhores, para que os amigos espirituais, trabalhadores incansáveis, possam ampliá-las infinitamente, endereçá-las a todos aqueles que necessitam e que nós nomearemos. Vamos vibrar pela paz no nosso planeta, pela paz no nosso país, pela regeneração da Terra. Vamos vibrar pelo Evangelho de Jesus, que ele seja norma de conduta para todos nós, que ilumine mais e mais os nossos pensamentos, nos ajudando a melhores escolhas. Vamos vibrar por aqueles que sofrem, que estão nos asilos, nos hospitais, nas prisões, por aqueles que estão abandonados, nas ruas. Vibremos por todos os nossos amigos, pelos nossos inimigos. Vibremos nesse momento por todos aqueles que retornam ao mundo espiritual, vitimados pela pandemia, pelos seus familiares, pelas equipes socorristas da terra e do espaço, responsáveis por acolher esses espíritos. Vibremos agora, amigos, por uma pessoa especial, envolvendo-a com vibrações muito suaves, muito luminosas. Vibremos por nós mesmos, para o nosso aperfeiçoamento moral.
Amigo Jesus, obrigada pela oportunidade dessa noite, pelos teus ensinamentos, que possamos continuar com nossas reflexões, amparados por esses espíritos tão amorosos que nos envolvem nesse momento. Pedimos para ser dispensados na tua paz, Senhor, e no teu amor. Que assim seja. Graças a Deus. Amigos, muito obrigada pela oportunidade. Sempre tão rico a gente estudar, refletir, dividir aquilo que a gente pensou, ouvir o que vocês pensam. Que alegria, muito obrigada. Tenham todos uma boa noite, bom descanso. E continuemos com as nossas reflexões. Esse capítulo é um capítulo muito importante. Muito obrigada, viu? Fiquem com Deus.